Olá, continuando a nossa jornada. Então, o imperador nos ensinou que nós devemos ter e colocar limites e disciplina na nossa vida. Se nós não fazemos isso, essa disciplina e esses limites virão de fora. Inicialmente, tudo bem, alguém nos ajudar na nossa disciplina. Porém, com o tempo, isso pode se tornar um pouco fora das suas próprias leis internas. E nosso objetivo com o imperador é observar quais são as nossas leis. Qual o nosso modo de funcionamento? A gente precisa da disciplina, da autorresponsabilidade, porque isso tudo faz parte da nossa estruturação. Depois disso, nós encontramos o Hierofante, que nos ensina a respeito da ética. O objetivo da ética é nos manter fiéis ao espírito. E essa ética é aprendida na nossa jornada à medida que nós erramos, que nós escutamos, que nós aprendemos, que nós ensinamos. Tudo isso vai construindo um elo estreito com o espírito, e essa é a ética. Ela não responde necessariamente ao que a sociedade diz que é certo e errado. Ela vai muito além. Ela está mais conectada com o significado que você vai construindo para a sua vida. E esse significado é extremamente particular. À medida que vamos escutando a ética do espírito, que vamos nos doutrinando de uma forma a agir cada vez mais com sabedoria no mundo, nós seguimos adiante e encontramos os enamorados. Vamos entender os enamorados a partir da mitologia da maçã de ouro. Certa vez, Zeus ficou incumbido de decidir qual deusa era a mais bela de todas. Porém, ele achou essa decisão muito difícil para ele tomar. Se ele escolhesse uma, as outras poderiam ficar contra ele. Então ele foi até um pastor e perguntou ao pastor qual das deusas deveria ficar com a maçã de ouro. A maçã de ouro seria dada àquela que ele considerasse a mais bela de todas. Ele não quis decidir, mas ele foi obrigado a decidir. Dentre as deusas estava Hera, Atena e Afrodite. Ele escolheu por Afrodite. Ele escolheu pela deusa da beleza e pela deusa do amor. Afrodite havia prometido a ele a mulher mais bela de todas como parceira. Porém, a mulher mais bela de todas era Helena de Troia. Ela já era casada com um rei. Mas mesmo assim, Afrodite cumpriu com a sua promessa e deu Helena de Troia ao jovem pastor, chamado Paris. Com isso, com o sequestro de Helena, a guerra de Troia se iniciou. Agora, nos enamorados, Afrodite aparece nos oferecendo e nos entregando a maçã de ouro que ela recebeu. O que isso significa? O arcano dos enamorados é o arcano número 6. Aqui nós vemos a necessidade do equilíbrio. Se o imperador e o hierofante nos ensinaram a respeito da disciplina e da ética, os enamorados vão representar um momento onde a gente precisa escolher baseado na ética, baseado no nosso chamado interior. E aí você me pergunta, mas por que que este arcano se chama os enamorados ou os amantes? Nós estamos falando da necessidade de escolher com esse coração que já está conectado à ética, que já está conectado ao espírito. Esse é um momento onde a gente se vê entre escolhas. É como se várias partes dentro de nós precisassem escolher um caminho. Um caminho pode te deixar num conforto, o outro caminho pode estar mais de acordo com a sua alma, com o seu chamado, com a sua vocação. O arcano dos enamorados, então, vai representar o momento da escolha. Então, Afrodite nos entrega a maçã de ouro e nós temos aqui na carta 2 caminhos. Um deles nos leva de volta à civilização, nos leva de volta ao nosso conforto. O outro deles nos leva ao Olimpo. O que isso significa? A essa altura nós temos sim a capacidade de escolha, mas se for uma escolha baseada em apenas conforto, comodismo ou até mesmo numa moral externa, nós poderemos escolher por um caminho mais difícil. Ambos os caminhos podem soar difíceis, mas um deles seria um caminho mais doloroso para a nossa alma, porque nós estaremos indo contra ela.
Nós estaremos indo contra a nossa vocação devido a todo um confronto interior. Ainda assim, ele é válido. Ela nos entrega a maçã de ouro de todas as formas. O que nós vamos fazer com ela depende de cada um de nós. Se nós escolhemos seguir o caminho para o Olimpo, nós estaremos escolhendo o caminho que nos manterá em conexão com o sagrado. Então, os enamorados, esse arcano recebe esse nome devido à necessidade de escolhermos por amor a nossa alma, por amor a nossa vocação. Ainda assim, toda escolha é bem-vinda. Nem sempre nós saberemos escolher com sabedoria, e tudo é aprendizado. E aí você se pergunta, uma simples escolha pode representar um arcano maior? Sim, porque os enamorados estarão representando questões cruciais na vida de todos nós. Por se tratar de um arcano maior, serão etapas que todos nós passaremos. Até que ponto você escolherá o conforto de casa ou o chamado do seu coração para viver um amor, por exemplo? Até que ponto você escolherá o tradicionalismo da família ou seguirá a sua vocação profissional? Tudo isso determinará muito do seu progresso. Em algum momento você poderá se realinhar, e esse é o nosso objetivo, porém as escolhas sempre estarão sendo apresentadas no nosso caminho. De vez em quando nós iremos para cima, para baixo, para um lado, para o outro. No fim das contas, o destino é o mesmo. O destino é a nossa reconexão com o sagrado. Então Afrodite nos entrega a maçã que ela recebeu, e essa maçã que ela recebeu causou toda uma guerra. Às vezes, quando nós escolhemos pelo nosso sentido pessoal, pela nossa alma, pelo nosso significado de vida, nós poderemos atrair guerra ao nosso redor. Isso pode soar injusto, mas faz parte da vida. Quando você escolhe defender a si mesmo, você estará defendendo uma parte que ainda não existe no mundo. Se essa parte não existe no mundo, será uma parte inicialmente rejeitada. Porque o mundo, o coletivo, a sociedade tende a abraçar apenas o que é conhecido, o que é familiar, o que é de fácil compreensão. Se você for se tornando uma pessoa cada vez mais única, você poderá se tornar uma pessoa cada vez mais indecifrável aos olhos dos outros. Isso por si só já atrai guerra ao seu redor. Não necessariamente essa guerra que a gente vê entre várias pessoas. Eu estou falando aqui de uma guerra onde você precisa combater e defender a sua escolha em silêncio diante do cenário que você está inserido. Às vezes a família irá contra o seu progresso, mas não por simplesmente ir contra você, porque você estará saindo da linha. Às vezes a sociedade e os amigos irão contra você porque você estará seguindo o seu caminho. E muitas vezes isso poderá parecer que você está saindo da linha. Então os enamorados, junto de Afrodite, nos traz esse dilema. Nós temos a escolha nas mãos. Porém, essa escolha determinará mais do que a gente imagina o nosso caminho. E então, feito isso, depois de decidido, independentemente se nós retornaremos para a nossa zona de conforto por mais um tempo, ou se nós seguiremos para o Olimpo para experimentar o que encontramos lá em cima, ainda assim, independentemente da escolha, o nosso caminho segue. E à medida que o nosso caminho segue, a gente encontra o arcano seguinte com um novo desafio. O arcano seguinte é o arcano do carro. Ele vem nos ensinar a como conduzir a nossa vida. O que nós devemos fazer.